Bem, uma forma de você conhecer quem tem uma certa vocação para analista de sistemas é você notar que é uma pessoa que gosta de analisar as coisas de várias maneiras, experimentar situações e calcular outras respostas para determinadas situações. Por exemplo, eu mandei uma reportagem pelo WhatsApp para minha irmã que dizia que a ciência descobriu que a carambola é uma fruta que não se deve comer quando se tem problema renal. Bom, diz que dá soluço, que pode até morrer. E a minha irmã se espantou. Ela achou engraçado, porque ela me respondeu que ela comia carambola todo dia, muita carambola, se enchia de carambola todo dia, e fez isso por 15 anos, devido ao fato de que na nossa casa onde ela morava, tinha um pé de carambola lá e chovia carambola. Então ela metia a bronca na carambola até os 15 anos de idade. E aí, o que eu falei com ela? Mas você tem problema renal? A restrição é só para quem tem problema nos rins. Mas eu mandei uma para ela, falei, vou mandar uma piada. Eu falei, quer fazer um exame nos rins agora sem ir ao médico? Come algumas carambolas e vê se vai soluçar. Vai dar um soluço. Isso é uma forma de enxergar a coisa de uma outra maneira. Toda vez que você pega um sistema que existe, uma ocasião, e muda aquela experiência, transforma aquilo em outra situação, em uma forma de você resolver um outro problema, de enxergar as coisas de maneira diferente. Por exemplo, pegar uma coisa ruim e transformar numa coisa boa, né? Pegar uma situação ruim e transformar numa situação positiva, transformar o negativo em positivo, isso é uma atitude comum aos analistas de sistemas. Quem faz análise de sistemas tem sempre uma solução pronta para uma coisa errada ou ruim que possa ter acontecido, ele transforma numa coisa positiva. Você quer ver um exemplo de quem pode ser um bom programador de computador? Quem joga buraco. Eu não falei para minha esposa, mas eu acho que ela tem o potencial de ser uma ótima programadora, porque quem joga buraco memoriza as cartas que estão no lixo. Sabe o momento certo de pegar, de resgatar aquelas cartas e o momento que não deve. Sabe se o jogo ali está bom, memoriza a sequência de cartas que é posta no lixo. Fica memorizando, entende? Memoriza as cartas quando pega assim na mão, sabe? Consegue descobrir que cartas tem as pessoas, que jogo deve ter as pessoas, os oponentes. Então, essas pessoas que jogam buraco bem, elas têm tendência a ser boas programadoras de computador. Por quê? Porque o programador de computador, ele tem que simular o raciocínio lógico do programa, né? É como se ele fosse o processador da máquina. Então ele analisa as linhas de código, vê o que está fazendo, o conteúdo das variáveis, fica sempre memorizando o que tem nas variáveis de computador, de computação, nos valores das variáveis, o que tem numa variável, o que tem na outra, fica acompanhando os valores. Isso é como um jogo de buraco, você saber o que tem no lixo, saber o que tem na mão das pessoas, é exatamente o trabalho do programador, é ficar analisando o algoritmo, analisando a lógica, vendo, memorizando os valores que tem nas variáveis, acompanhar o raciocínio lógico para que você não faça um programa errado,
para que você tenha um programa. Depurar o programa, que é uma atividade do programador, é característico de um jogo de buraco, praticamente análogo, entende? Então, isso tudo também faz parte do perfil das pessoas que trabalham com informática. Meu nome é Paulo Viana, eu sou analista de sistemas, trabalho há mais de 30 anos com informática, venho ministrando cursos, fechei o curso de introdução ao processamento de dados e agora estou no 7º vídeo de análise de sistemas, quando agora vou continuar a falar de metodologia, o porquê se usa a metodologia e pretendo falar um pouco de implementação, tá? De chegar na interface entre a análise, né, e o projeto, e começar a falar de programação, tá bom? Até já. Muito já discutimos sobre por que usar metodologia, por que não usar. O que geralmente acontece quando o analista decide não usar uma metodologia? O que acontece quando você tem um projeto para fazer e decide muitas vezes ir direto ao assunto, ir direto ao código, fazer como se já soubesse o que tinha que fazer, o que teria que fazer. Qual é o risco que você corre quando você já pensa que a análise de requisitos já está no esquema, que você sabe o que o usuário quer, você faz direto o código, já chega o usuário já com o código feito, né? O que ocorre quando isso ocorre? Qual é o risco que nós corremos, né? Diz que 90% de todos os projetos o projeto volta para análise, entendeu? A verdade é que quando você implementa e nenhuma implementação feita, a primeira versão atendeu completamente, a probabilidade de um projeto dar certo, entre aspas, de primeira, atender os requisitos, ser validado pelo usuário e não ter nenhuma divergência em relação ao que foi feito é mínima. A maioria dos projetos que são implementados, são postos em teste, em prática, acabam voltando para análise. E isso gera um retrabalho, e isso gera o quê? Prazos que não conseguiram ser, digamos, prazos que não conseguiram ser bem
postos em prática. Sempre passa dos prazos, sempre é entregue com atraso, né? E quando entregam, a maioria das vezes não atende. Não é isso que eu queria, mas eu queria que pudesse fazer alguma outra coisa, queria que pudesse ser assim, queria que pudesse ser assado. Então você não conversou direito com o usuário, você não fez uma entrevista eficiente, eficaz. Você não... Alguma coisa aconteceu que você não teve a luz necessária, você não teve a desenvoltura suficiente para atender o usuário, né? E é justamente esse retrabalho, é justamente o projeto voltar para a mesa de análise, é justamente voltar para o analista que, assim, impulsionou os teóricos, os tecnocratas a investir em metodologia de análise, metodologia de projeto, né? Tem momentos que o problema é de análise mesmo, é o levantamento que não foi bem feito, são os requisitos que não foram bem implementados, os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. O que são os requisitos funcionais? Os requisitos funcionais são os processos que o sistema deve possuir, né? Quando você idealiza os processos que o usuário precisa, que o usuário quer para o sistema, eles devem estar no lugar certo, no momento certo, na hora certa, numa sequência correta, no jeito certo. Quando você não especifica bem quais são os processos, faltou algum não é bem assim, isso é um problema de análise, que você não especificou bem um requisito funcional. E os requisitos não funcionais? Os requisitos não funcionais são aquelas características que fazem parte do projeto que o sistema deve possuir, mas não são as funções, não são os processos, são as características. Se ele é fácil de usar, tem uma boa usabilidade, se ele é confiável, faz aquilo que foi projetado de forma correta, né? Ele é eficiente, ele tem uma confiabilidade, eu posso confiar nos cálculos. Se eu disser que 2 mais 2 vai dar 4, ele dá 4, não pode dar 5. Por exemplo, eu faço as verificações, as análises dos resultados obtidos por ele e vejo que os cálculos não estão implementados. Isso é um requisito não funcional, não é um processo do sistema que tem que ser revisto. Se eu não consigo usar, o usuário não está conseguindo usar, não está conseguindo entender como é que ele faz aquilo, a usabilidade dele não está boa. Se eu pego o meu projeto e consigo portar de uma estação para outra, a outra estação não roda, nessa estação roda, na outra ainda não roda. Por quê? Porque não tem portabilidade. Portabilidade. As características, o que você quer que o sistema tenha de bom, né, de habilidade, de condições, né, credibilidade, confiabilidade, usabilidade, portabilidade, né, todas essas qualidades que você quer que o sistema tenha. Já os processos que ele tem que ter, ele tem que ter impressão de nota fiscal, ele tem que ter impressão fiscal, ele tem que ter isso. Os recursos, as funções são os requisitos funcionais. Então, quando uma coisa dessas não está bem implementada, é um problema de análise, volta para a mesa do analista. Está entendendo? E o analista é um profissional mais caro, né? Se você aluga o programador, ele já tem um preço X, que não é barato. Mas se você aluga o analista, ele já é mais caro, vai ter que pagar hora extra. Então ele aumenta o custo do projeto em mais do que se você retornou o projeto para o programador. Se o programador é o que estava errado, é o que não codificou corretamente,
não custa mais, não custa muito mais, custa um X mais, o projeto aumenta de valor. Mas se você pede para o analista voltar a fazer análise, ele é um profissional mais caro que vai aumentar muito o orçamento do projeto. Então, um problema de análise é um problema caro, entendeu? Um problema de análise é um problema mais caro. Ele aumenta o orçamento. Você está sempre tirando um analista que está ali um valor maior para fazer aquilo de novo. Quer dizer, um retrabalho para o analista é um trabalho que custa mais caro, porque além de ele estar alugado para aquilo ali novamente, ele está deixando de fazer aquilo que ele já estava alocado para fazer, que também custa caro, que ele vai ter que revoltar ao trabalho dele e vai ter que voltar a se concentrar naquele outro projeto que ele estava analisando. Então, tudo isso custa caro. Um retrabalho de análise custa caro. Então, o trabalho de análise ele tem que ser bem feito. Se retornar o trabalho, o projeto para a mesa do analista, vai ficar mais caro o projeto, bem mais caro. Então, a parte de análise tende a ser a parte que tem que necessariamente ser bem feita e conferida antes de chegar ao código. Porque a partir do momento que chega ao código, a tendência é você não querer mais alugar o analista. A tendência tem que ser o problema ser do programador. O programador que escreveu errado, o programador que fez de forma errada. Por quê? Porque você já validou a análise. A análise está validada, o usuário já validou aquela análise. Então qual é a vantagem de você ter a metodologia? Que a metodologia passa a ser um marco para você saber aonde o projeto volta para que tipo de profissional. Se volta para o analista ou se volta para o programador. Porque se o usuário aprovou a metodologia, aprovou os diagramas, aprovou os dados, aprovou como o sistema deve ser feito, aprovou os requisitos, tudo que está ali, que ele quis estar ali, da forma correta, do jeito correto, no lugar correto, a metodologia já prova para ele como tem que estar. Então, se passou dali com algum problema, o problema já não é mais do analista, o problema já é da implementação. Está entendendo? Então, por isso que a metodologia cria um marco para você definir para onde volta o projeto, se o projeto não é aquele que ele tem de usuário. Porque se o usuário está reclamando alguma coisa, ele aprovou o projeto, não é porque o problema não está na análise. Entendeu? É porque o programador, alguma coisa foi falha a nível de programação. Porque a programação ela tem que ser todo espelho, tem que ser espelho daquilo que foi aprovado pelo usuário na metodologia. Se o usuário aprovou a metodologia, os diagramas, tudo, é porque aquela concepção está correta. Então não tem problema de concepção. Se dá algum problema posterior, o problema foi de implementação. Não é lógico? Antes do usuário atestar que aqueles diagramas estão corretos, os requisitos funcionais e não funcionais foram seguidos, o usuário validou tudo, colocou tudo à prova e assinou. Então, se ele assinou que aquela concepção está correta, a implementação também tem que estar correta. Se o problema aconteceu, há um problema de implementação. Caso contrário, é que o sistema retorna para a mesa do analista, quando o problema é da concepção do sistema. Se há um problema na concepção dos requisitos, é um problema grave. Então, quanto mais tempo você se dedica a essa fase de análise, menos você tende a ter problemas de análise. Então, logicamente, você vai reduzir o custo do projeto, porque
Realmente vão haver conflitos, divergências, mas essas divergências vão ser resolvidas aonde tem que ser resolvido, né? Aonde está havendo algum problema. Qual é a diferença? É na concepção? Não, não é na concepção. Então o erro está na implementação. Então volta para o programador. Essa é a questão. Bom, eu aprendi a fazer DFDs, diagramas de fluxo de dados. É isso que mais interessa para o usuário, né? É isso que é mais fácil para ele entender do que eu colocar linhas de código. Ele não vai entender. Já expliquei isso no mês passado. Então, o diagrama de fluxo de dados constitui-se daquela bola ou de um quadrado. O primeiro nível, o nível top, né? Você coloca uma bola, bota aqui, usuário. Usa o sistema, né? E pronto. Certo? Você pode representar assim no nível 1 do sistema. Ele tem uma setinha para uma tabela, digamos assim, funcionários, né? Onde ele lê e grava. A setinha indica que está gravando na tabela funcionários e a setinha de volta está lendo de funcionários, né? Mais ou menos por aí. Vamos colocar a representação assim. À medida que você vai expandindo, você vai expandir isso aqui, sistema. Isso aqui vai virar várias bolas. Já vai deixar de ser o sistema e vai passar, por exemplo, assim, cadastro de funcionários. Cadastrar funcionários. Cadastrar funcionários é um requisito, né? Cadastrar funcionários, gerenciar funcionários. Vamos botar assim, gerenciar funcionários. Aí está tudo, sem incluir, alterar, excluir, imprimir, tudo. Quando você expande o gerenciar funcionários, você vai ter um outro nível. Aí nesse outro nível você vai ter incluir funcionários. Assim como você vai ter outras bolas, vai ter excluir funcionários, outra bola vai ser alterar funcionários, né? Atualizar funcionários. Ou você vai ter uma bola só, atualizar funcionários. Tá entendendo? Se você expande até o último nível, você vai ter o incluir funcionários e vai ter o alterar funcionários, né? No final das contas, você vai ter um diagrama detalhado, né? E você vai ver que existem outras relações no incluir funcionários. Talvez vai ter uma tabela lá de feriados. Tabela de feriados. Feriados. Ele vai consultar essa tabela e vai gravar também. Você pode gravar os funcionários, os feriados, quer dizer. Na tabela de feriados você pode atualizar também a tabela de feriados. Você tem um feriado ali que não está cadastrado, você vai lá e inclui o feriado ali. Você diz que aquele dia ali é feriado. Você tem que saber quando são os feriados para saber fazer o cálculo. E aqui você também tem a tabela de pagamentos, onde você vai ler e gravar também pagamentos. Você pagou tal dia, tem que gravar lá que você pagou o contra-cheque dele, entendeu? Você vai poder consultar também. Você já pagou aquele funcionário? Vai naquela tabela de pagamentos e verifica. Então você vai ter os processos detalhados, os processos
No nível macro, o usuário sabe que tem um sistema, a bola única é o sistema. Mas e as bolas com seus respectivos processos, requisitos, vão estar todos detalhados no último nível. Então você vai conferir se está usando as tabelas corretas, se está lendo e gravando as tabelas corretas, tudo isso. Entendeu? Existe 1 milhão de diagramas. Esse diagrama é um diagrama de análise. Os diagramas de UML são diagramas de projeto. Um exemplo. Você tem o diagrama de estudo de caso. Você tem o diagrama de estrutura. Você tem o diagrama X, diagrama Y, tem vários diagramas que você... Tem o diagrama de banco de dados. Tem dicionário de dados. Tem o diagrama de entidade de relacionamento. Como as coisas se relacionam com as outras. Como as tabelas se relacionam com os dados. Alguns dados se relacionam com outros dados, né? Por exemplo, uma tabela de funcionário, ela é uma tabela de um funcionário unívoco. Tem um registro para cada funcionário ali na tabela de funcionário. Mas tabela de pagamento vai ter N registros para o mesmo funcionário. Então, entre funcionário e pagamento tem uma relação 1 para N. Um funcionário, N pagamentos, porque podem existir várias datas de pagamento para o mesmo funcionário. Então não é uma tabela unívoca, é uma tabela de movimento, que tem vários registros do mesmo... em relação a funcionário tem uma relação 1 para N. Cada funcionário vai ter vários registros na tabela de pagamento, entendeu? Então, tudo isso você olha o diagrama e vai entender o sistema, vai entender como funciona ele. Está entendendo a tendência? Então, cada diagrama que você faz tem um aproveitamento X, tem uma utilização específica, né? Você não visualiza um diagrama de fluxo de dados para conhecer as tabelas. Você visualiza um diagrama de fluxo de dados para conhecer os processos. Você vai ter tabelas, vai ter uma setinha para uma tabela, mas o centro da coisa está no processo, não está na tabela. Você vai ter tabelas, que são bancos de dados, né? Tabelas são bancos de dados, uma coleção de dados que você botou ali para ser a coleção de dados que você está consultando ou gravando nela. Digamos assim, se você tem um cadastro de funcionários, vai ter uma tabela de funcionários. E essa tabela de funcionários, você conhecê-la, você não vai conhecer ela no diagrama de fluxo de dados. Entendeu? Você vai ter um dicionário de dados, em que vai ser apresentado no dicionário quais são as informações que tem nessa tabela. Muitas vezes o usuário está mais preocupado em definir com o analista: olha, eu quero que você bote a data de admissão, quero que você bote a data de nascimento, quero que você bote a cor daquele funcionário, a cor, se ele é branco, se ele é negro, se ele é pardo, quero que você bote a foto dele, digamos. Então faz o seguinte, não bota a cor não, bota a foto, né? Cadastra a foto. Como é que você cadastra a foto? Você digitaliza a foto e grava a foto no campo, ou você bota ele a foto numa pasta do servidor e faz a referência para acessar aquela foto no banco de dados, né? Essas coisas, esses detalhes até o usuário costuma conversar com o analista. O analista sabe como vai fazer isso. Se ele já botou uma foto no banco de dados, ele sabe, ele pode falar: olha, no meu banco de dados X que eu vou trabalhar, eu tenho a possibilidade, eu tenho um campo específico para a foto, eu tenho um tipo de campo foto, então eu botar a foto direto no banco de dados, entendeu? Ou então o analista vai falar: não, eu não quero aumentar o tamanho do meu banco de dados, então eu não vou botar foto dentro do banco não. E ele pode ter foto, como pode não ter. Então eu vou colocar a referência da pasta do servidor e ponto, entendeu?
eu não sobrecarrego o banco de dados, né? E também você pode usar a foto para outras coisas também, para outras atividades. Então é bom que ela esteja numa pasta separada no servidor. Tá entendendo? Essas definições o usuário vai discutir com o analista. Ah, mas eu quero verificar antes de cadastrar o meu funcionário, eu quero ter uma tabela de ex-funcionários. Eu quero saber se esse cara já trabalhou na empresa, se ele faz parte do arquivo morto da empresa. Tá, vou ter uma tabela de ex-funcionário, quando for demitido ele vai para essa tabela e acabou. Quando eu for cadastrar eu já vou saber se ele já trabalhou aqui. Tudo isso são coisas que podem passar despercebido na hora de desenvolver o sistema, certo? Então, portanto, o analista ele tem a responsabilidade de clarear, de dar ideias. Mas se o usuário já não tem aquela preocupação e não especificou, entendeu? Aí vai haver uma diferença entre o custo do projeto, o usuário não tendo especificado aquela alteração, aquela necessidade, aquele requisito, como se o analista deu a ideia, o usuário aderiu, o analista faz, não vai onerar o custo do projeto. Mas se por acaso o usuário não colocou isso em questão e depois da implementação foi visto que ficou faltando, vai haver um retrabalho para o analista e isso vai gerar um custo para o usuário. E não vai ser um erro de análise, não vai ser dado como erro de análise. Isso aí é o usuário que tem que passar. Os requisitos dele têm que ser passados para o analista. O analista tem que ter escrito isso nos documentos dos requisitos. Entendeu? Senão, se ele não escreveu na entrevista o que vai ter que ter aquela tabela, o que vai ter aquele processo, se ele não escreveu porque o usuário não falou, a culpa não é dele. Entendeu? Mas, se ele falou, foi especificado, vai ter que ser feito. Tá entendendo? E se for especificado, o erro já não é mais de análise. Se estiver faltando esse detalhe, o erro já está na programação, porque o programador que esqueceu de fazer esse código aí, vocês não testaram direito esse negócio, entendeu? E é assim. Então, bom, chegou um momento que eu vou precisar detalhar mais os diagramas, mostrar na prática como funciona a coisa, como são os processos, procedimentos que o analista faz. Mas eu também não posso chegar aqui e fazer uma coisa tão chata que todos fiquem incomodados e entediados de ter um material tão chato a apresentar. Então eu vou ser um pouco mais democrático. Eu botei aqui à minha direita, já escrevi para não perder tempo, porque a escrita demora. Então eu aproveitei para colocar logo os nomes aqui dos escritores e autores que defendem o uso de metodologia, tá? Esse que eu achorei aqui, o Jordan, foi o cara que me inicializou na análise. Foi o autor em que eu tive identificação logo de início com a análise e projeto, né? Ele que me introduziu, praticamente, vamos dizer assim. Ele que introduziu o assunto de metodologia na faculdade. Foi no núcleo, o centro foi o livro do Jordan, né? Como se eu fosse batizado, né, na metodologia através do Jordan, né? Então eu sou discípulo de Jordan, digamos assim. Esse outro cara aqui que eu circulei também é muito reconhecido aqui no Brasil, tá? Não vou me aprofundar porque alguns são alemães, a pronúncia não vai ser perfeita mesmo, entendeu? E esses aqui são duplinhas, tá? Esse aqui é uma duplinha,
e esse aqui é uma outra duplinha de autores. Esses autores eu recomendo vocês pesquisarem. Vocês vão encontrar material, eu vou dar referência na descrição do meu vídeo. Vocês pesquisem e vocês vão atrás da história deles, para não ficar muito chato. Eu não vou fazer propaganda de ninguém aqui, tá certo? Eu só posso dizer que eles defendem um processo de metodologia, cada um dá uma ênfase em diferentes tipos de diagrama, cada um dá ênfase em diagramas diferentes, em processos diferentes. Eles defendem teses um pouco diferentes, mas não é totalmente diferente. Muita coisa em comum. Então eu vou falar do que há em comum aqui entre eles, tá bom? Como a gente já viu, a primeira coisa que a gente faz é o levantamento de requisitos. Essa primeira etapa aqui, onde a gente escreve documentos com os requisitos funcionais e não funcionais que eu já defini no início desse vídeo, tá? Espero que vocês ainda estejam se lembrando disso. A partir da análise de requisitos que é feita a análise de requisitos, que eu já falei no vídeo anterior, que dali vão sair alguns diagramas, sair daqui, alguns modelos de diagramas. A modelagem vem daí, já tem um desenho aí, tá? Um outro passo, que também é muito defendido por alguns desses autores, é a análise de domínios. A análise de domínios é uma coisa mais moderna. Ela já, assim, observa a contextualização, ela já observa o organograma da empresa, ela observa a parte da empresa, o tipo do usuário, as classes. Então ela já define cada processo, já definindo nela as classes, né? As relações, os atributos e a herança dos objetos. Que tudo isso a gente sabe que os objetos têm, né? Objetos têm classes, têm relações, têm atributos e têm herança. Tem as operações, né? Os métodos, né? E tudo isso é validado, né? Tem uma validação e uma iteração, né? Então, depois de todos esses três processos aqui, desses três passos, aí você pode colocar um quarto, que na verdade faz parte dos dois tipos de análise, de requisitos e de domínios, de onde vai sair os desenhos, né? Os desenhos. Se vocês pesquisarem a documentação, que eu vou passar para vocês vão ver que existe esse passo aqui, que é o desenho dos modelos, né? Muitos usam programas que ajudam a fazer os desenhos, tá certo? E agora eu vou apresentar o que em comum a maioria desses autores defende em diagramas, tá? Por exemplo, a maioria desses autores, eles usam nesses processos de análise os diagramas de classes, tá? Os diagramas de transições de estado, né? E o de interação de objetos. São todos eles diagramas orientados ao objeto, né? Classes, né? Transição de estados, que na verdade é o estado do objeto, né? E a interação de objetos, que é a relação que eles têm entre si, certo? Como eu vos falei, logo no primeiro parte desse vídeo agora, nesse nosso sétimo vídeo, nós fazemos num diagrama de fluxo de dados aquela bolinha, colocamos o processo ali, tem primeiro uma referência ao usuário, né? Usuário, uma setinha indo para o processo e uma setinha voltando, porque ele lê, né? Ele grava e lê do sistema, né? Ele dá input e tem o output do sistema.
Então o usuário ele interage com o processo sistema com duas setinhas, uma indo e uma voltando para ele, ou a setinha indo e voltando, que significa que ele dá a entrada de dados e ele tem a saída de dados para seu uso, né, os relatórios, tudo que sai no vídeo, tudo que sai na impressora, né? E você vai especificando e dando zoom cada vez mais em cada processo. No processão sistema, dali vai ter um menu, dali do menu vai ter um gerenciamento de alguns objetos, de algumas tabelas, vai ter inclusão, alteração, exclusão, até o nível mais micro que existe, até o nível mais down, vai do top down, até o nível mais down, onde você vai ter todos os processos já detalhados, inclusão, alteração, exclusão, listagem, né? Então você vai ter um detalhamento com os processos ali, a setinha vai indicar a direção do fluxo, né? E os retângulos vão identificar as tabelas, né? A tabela de funcionários, a tabela de feriados, como a gente já deu mais ou menos uma ideia, tá? Isso tudo a gente vai explicar no vídeo, tá certo? No vídeo que segue.
depois que você fez análise de requisitos, você concluiu a análise de domínio, você apresentou os modelos para o usuário, ele aprovou, na realidade não vai haver somente uma entrevista para fazer o levantamento dos requisitos, não vai haver só uma entrevista para apresentar a modelagem. Vai apresentar uma sequência de entrevistas. Vai haver uma sequência. Você vai estar sempre entrevistando o usuário vai estar sempre em contato contigo para resolver uma dúvida. E até a modelagem, você não vai apresentar a modelagem de primeira, o usuário não vai apresentar um problema lá da modelagem, aquela versão da modelagem vai ser alterada, não tem jeito. Você vai chegar na modelagem, vai chegar no projeto, e enquanto você estiver nesse nível, vai haver discussão com o usuário. O usuário vai estar sempre validando, até chegar um momento que é esse o modelo que eu quero, eu vou assinar. Quando ele validar aquele modelo, aí você vai passar a vislumbrar uma outra etapa, que é a etapa, você já fez análise, já usou os diagramas de projeto, já concluiu o projeto, você vai partir para a implementação. O que é implementação? É o código, é a geração do código. Alguns seguem isso à risca, alguns, antes de chegar no programador, para fazer cada um o seu código, cada um o seu programa, porque a gente vai dividir os programadores que vão participar daquele projeto, vão passar alguns códigos para uns fazerem, para outros fazerem, se é uma equipe que vai dividir o projeto, ou se é um só que vai absorver o projeto inteiro, seja um, seja outro, alguns cumprem à risca a metodologia, a tal ponto que além de entregar esses diagramas, além de entregar o projeto estruturado ou orientado a objeto para os programadores, vão ao nível do código, chegam a apresentar uma coisa chamada algoritmo. E o que é algoritmo? Vai ver agora. Se alguém já viu como é um programa, como é escrito um programa, se alguém já teve acesso a um programa de computador, como ele foi escrito, o código-fonte, entendeu? É evidente que já tem uma ideia de como é um algoritmo. Mas se ninguém nunca viu um código-fonte de programa, se só teve acesso a um executável, nunca vai descobrir o que é um programa, muito menos um algoritmo. Tá? O código que o programador escreve é um conjunto de linhas de código, certo? Ele escreve ali, tem uma prototipagem, uma definição de funções e variáveis. Ele escreve tudo isso em linhas de código. Tudo isso vem em linha de código para ele, que ele escreve como se estivesse escrevendo orientações. Entendeu? Faça isso, faça aquilo, em determinada linguagem. A linguagem específica que foi escolhida para fazer aquele código. Digamos, pode ser uma linguagem que você tem a escrever manualmente, como pode ser uma linguagem que simplesmente você arrasta objetos na tela e ele gera o código para você. Entendeu? Você usa componentes de telas, desenha tela, bota componentes ali, ele faz o código para você. Ou então tem que ser uma linguagem que o cara escreve manualmente linha por linha. Outras, não, o cara pode escrever linha por linha, como o cara pode, sim, desenhar a tela, desenhar o relatório, mandar o programa gerar o código para você e depois você passa a editar o código. Aí, de qualquer maneira, você vai acabar escrevendo linha de código, porque ele gera o código para você e você continua a escrever em cima daquilo. Quer dizer, você personaliza. Você não tem só aquele código já pronto que o sistema gera. Você tem a possibilidade de ir direto no código que ele gera e continuar dali, e atualizar o código, e continuar escrevendo, e escrever coisas personalizadas, personalizar o código, fazer algumas alterações de cor, de como funcionam as telas, fazer algumas mudanças direto na linha de código, entendeu? Mas antes disso eu queria explicar como é que você passa esse código para o programador. Você não precisa escrever
direto do projeto o código. Você pode fazer uma coisa chamada algoritmo antes, que eu vou explicar aqui. O algoritmo se escreve assim, algoritmo. É como se fosse uma linguagem. É uma linguagem, é um Portugal. Você escreve, começa a escrever, ler ou carregar, tabela, funcionários, tabela func, pesquisar, nomes que começam com Paulo, nomes igual Paulo, né? Sabe? Tipo assim, alterar salário para 5% mais. Digamos assim, você fez um programa para aumentar o salário das pessoas que começam com o meu nome. Entendeu? Você fez um algoritmo, escreveu um algoritmo. Na hora do programador fazer o código, ele só vai traduzir para aquele código que faz aquilo. Tá entendendo? Primeiro você apresenta então o algoritmo para o programador gera o código. Isso é uma etapa que muita gente não faz, mas muita gente faz questão de fazer, principalmente se o programador, você quer que ele faça exatamente aquilo que você manda, entendeu? De qualquer modo, posso esclarecer aqui que todos esses processos que você escreve, o que você vai fazer, o que tem que ser feito, é bom escrever mesmo, é bom documentar, porque é isso que você certifica que a coisa vai sair padronizada. E é essa documentação dos processos que você faz, das atribuições de cada um, do que cada um tem que fazer, as regras de negócios que cada um tem que seguir, esses processos escritos, eles fazem com que o projeto saia homogêneo, entendeu? É a mesma coisa que uma padaria escrever como a receita de um bolo, como é que o cara tem que fazer, a fórmula exata, cada ingrediente tem que sair naquele potinho de quantos gramas, tem que pegar o copo tal lugar, escreve e manda para uma organização tipo ISO, entendeu? Você vai sair com uma certificação ISO, entendeu? Comprovando que você tem tudo para controle de qualidade, para certificar a qualidade do seu produto, entendeu? Tem sido assim, tem sido orientado assim, documentação de cada procedimento, de cada funcionário, detalhado para que você possa garantir certificação de qualidade ao produto que você gera. Isso não é ruim, isso é recomendável, isso faz parte também, né? E a análise que você certifica o procedimento de análise de projeto e o algoritmo que você entrega para o programador, tudo isso faz parte de procedimentos que certificam qualidade, tá bom? Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você quer comentar, faça seu comentário. Sugestões para um vídeo especial, dúvidas, deixe seu comentário. Participe, inscreva-se no canal de graça e você fica sabendo das boas novas, dos novos vídeos. E se você gostou do vídeo, mais uma vez, curta ele, deixe o seu like. Um abraço e até a próxima, onde nós vamos conhecer agora o universo das linguagens mais detalhadamente, tá bom? Um abraço.